Eu já estou aqui no estúdio, né, com o Dr. Osmar Diógenes, ele que é um psicólogo, especialista em dependentes químicos. Então, você que está aí em casa, que tem um parente, que tem um filho, né, com problema de vício, com problema de droga, ele é o fundador do Instituto Volta à Vida. O Dr. Osmar é especialista nessa área, vai poder orientar vocês aí em casa como lidar com um parente, né, que está com problema de vício e drogado. Dr. Osmar, é um prazer receber o senhor aqui no nosso estúdio para esclarecer um assunto tão pendente, né, na nossa sociedade hoje em dia. Tanta gente querendo resolver esse problema e não sabe por onde começar. E é um prazer ter uma pessoa especializada como o senhor para esclarecer tudo isso. Vamos nos sentar, doutor? É muito difícil, né, doutor? A pessoa ter um caso desse, né, na família. Infelizmente, né, cada dia que se passa, mais pessoas se envolvem com a problemática da dependência química, né? E é uma doença, né, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e é uma doença que não é contagiosa, mas ela é reflexiva, ela reflete na família toda, ela destrói uma família, né, destrói um lar, né? A pessoa, aos poucos, ele vai morrendo e vai destruindo as outras pessoas. Mas, felizmente, né, existe tratamento, existe recuperação, e o que nós sempre falamos é isso: a família não deve nunca se sentir culpada por ter um parente, um familiar envolvido com droga, mas a família tem que ter responsabilidade no tratamento. Certo? Doutor, licença aqui um minutinho. Gente, vocês têm que ficar atentos, porque aqui é um especialista da área. Mas antes eu tenho um docinho do céu para vocês aqui. Está escrito no livro de Mateus, versículo 22, capítulo 29. Como vocês estão errados, não conhecendo as Escrituras nem o poder do seu Deus. Prestem atenção, gente. Gente, vamos prestar atenção. Como o doutor mesmo falou, o primeiro sentimento que toda mãe, que todo pai tem é justamente um sentimento de culpa, um agosto no coração. Meu Deus, onde eu errei? O que está havendo? Por que meu filho tomou esse caminho? Então, o doutor falou que a primeira coisa é não se sinta culpado. Então, vamos prestar atenção a tudo isso. Doutor, como uma pessoa usuária de droga, como a família pode identificar se ela já é uma pessoa viciada mesmo ou se está começando a usar? Antes de tudo, a dependência química é também a doença da negação, da cegueira. A família, ela tenta esconder, não perceber, mas chega um momento que não tem mais como esconder, né? É quando ela percebe que aquele seu familiar está perdendo o controle da vida dele, né? Ele já deixou, se for um adolescente, um jovem, ele já deixou de estudar, ele já não tem mais responsabilidade, não tem horário para acordar, ele em geral troca o dia pela noite, entendeu? Então é importante que a pessoa, que a família esteja sempre perto do seu filho, do seu ente querido, dialogando, ouvindo. O jovem, o adolescente hoje, ele tem milhões de informações, muito mais do que tivemos há poucos anos atrás, né? Então, esses meninos, esses adolescentes precisam que alguém os escute, está entendendo? Alguém fique atento ao que eles querem falar, ao que eles querem dizer. Eles precisam botar para fora os seus sentimentos, né, as suas angústias, os seus medos, as suas dores, e ninguém mais melhor indicado do que um familiar. Porque a pessoa acha que ignorando e deixando o tempo passar, pode melhorar. Isso não tem como melhorar, né, doutor? Não tem. Sem bater de frente, sem ter uma conversa sincera, não tem como a pessoa sair sozinha dessa sem um apoio, né? Exatamente, até porque a doença, ela é progressiva. Não tem como a pessoa administrar, controlar a dependência química. Achar que ela só vai usar a droga uma vez por semana, pouquinha, né? Porque cada vez que ela usa, mais ela tem necessidade. Então ela está desenvolvendo a dependência. Chega um momento que ela só quer viver para usar. Então ela perde até o livre-arbítrio, ela perde o direito de ir e vir. E a coisa mais importante na vida do usuário é ter a droga consigo.
É terrível, já está num caso grave nessa situação. Exatamente, é. Mas no caso, como a pessoa convencer ao familiar a ir para um instituto como o do senhor, especialista, quais são os argumentos que os familiares, nesses anos todos, né, 13 anos, né? O Instituto Volta à Vida já existe há 13 anos. Nós já trabalhamos com dependentes, com dependência química há mais de 20. Né, mas nós precisávamos aprender a lidar dentro do contexto terapêutico, dentro de uma clínica, dentro da comunidade. Tá? Então, na verdade, nós passamos quase 3 anos indo a São Paulo, pelo menos uma vez por mês, para aprender a lidar. Eu levava pessoas daqui para internar em clínicas lá, porque naquela época só tinha aqui em Fortaleza o Desafio Jovem. Então, nós fomos a segunda instituição a trabalhar com dependência química. Então, nós fomos aprender como é que se trabalha. Só que quando nós começamos a aprender, só existia o álcool e a maconha. Hoje, a gente está aprendendo todo dia, porque tem muitas drogas novas, drogas sintéticas. Cada dia que passa, enquanto a gente tira uma pessoa da dependência, entram 100. Porque a máfia está aí, o lado da maldade, né? Da criminalidade, da marginalidade. Tem muita gente ganhando, né, doutor? Muita gente. Quando descobriram que a droga é um negoção, um grande negócio, aí vem gente que não tem escrúpulos de maneira nenhuma, né? Porque a pessoa que vende droga, ela está ajudando alguém a morrer, né? A se matar e matar os outros. Então, esse é o grande problema, que nós não temos um trabalho de prevenção, nem de tratamento e nem de repressão. Então, precisamos mudar tudo para salvar as próximas gerações. Que essa, agora, infelizmente, uma boa parte nós já perdemos. É verdade. Mas, assim, quais são os argumentos que vocês indicam para a família usar de mais forte para convencer aquela pessoa que ela realmente precisa ir se tratar? Pronto. Eu digo sempre o seguinte, cada sala de alcoólicos anônimos e de narcóticos anônimos, que é a NA que a gente chama, AA e NA, cada sala dessa, para mim, é uma sala de milagre. É uma sala que salva vidas. Amém. Então, eu sugiro a todo pai, toda mãe, todo familiar que esteja passando por esse momento de dificuldade, que busquem ajuda em uma sala de AA ou uma sala de NA. Porque lá você vai aprender, você vai adquirir ferramentas para saber se proteger como familiar, como codependente e ajudar o seu filho, o seu parente, entendeu? Então, no Instituto do Senhor, existe toda uma preparação também para o familiar. Claro. Isso é muito importante. Exatamente. Porque o familiar também tem que se estruturar para poder combater essa situação sem agredir a pessoa que está exposta à droga, não é, doutor?